Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau, sou formado em Educação Física, sou nutricionista, mestre e doutor pela USP e hoje também professor dessa mesma universidade. Eu quero falar nesse vídeo aqui sobre esse trabalho. Quedas da glicemia pós-prandial predizem apetite e a ingestão de energia ingestão energética em indivíduos saudáveis. Bem, basicamente a ideia aqui é bem simples, tá? Tem havido, eu até já gravei, um vídeo aqui no canal sobre o monitoramento em tempo real da glicemia, graças a esses novos aparelhos, tá? Então, você vê por todo lado aí pessoas na tentativa de não engordar, ficarem monitorando a sua glicemia, ok? E aí, basicamente, o que essas pessoas estão monitorando, ou estão preocupadas, é justamente com o aumento da glicemia, quanto que essa glicemia aumenta, tá? E esse trabalho aqui que saiu no Nature Metabolism, na Nature Metabolism, que é um trabalho de 2021, mostra que, na verdade, o fator que é mais forte, tem mais força em predizer quanto você vai comer depois, qual você vai sentir depois de uma refeição, na próxima, ou seja, comeu agora é a próxima refeição, não é o aumento da glicemia, e sim a queda. E daí esses dips aí que ele fala, é a queda. Então, basicamente, esse trabalho, para falar rapidinho, é um trabalho com um coorte, né, com dois coortes, que juntaram da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, uma quantidade lá de, eles colocam aqui, né, 1.070 participantes desses coortes, e esses indivíduos consumiram aqui, como ele fala, 8.624 refeições padronizadas e um total de 71.715 refeições ad libitum, à vontade, né? E esses indivíduos estavam usando um monitoramento contínuo de glicose para recordar a glicemia pós-prandial. E basicamente o que eles observaram aí, como eu estava falando para vocês, que o fator mais importante para predizer, por exemplo, o aumento de fome, não foi o aumento da glicemia após entre 0 e 2 horas, mas sim a queda de glicemia entre 2 e 3 horas. Ou seja, as pessoas consumiam essas refeições padronizadas, por exemplo, 2 a 3 horas depois a glicemia chegava no seu nadir, no seu ponto mais baixo. E foi essa queda da glicemia o fator mais importante para dizer qual seria a ingestão é, calórica nas próximas 3, 4 horas. Não. Então, enquanto as pessoas ficam procurando, como eu já acabei de falar, aquele aumento de glicemia ali entre 0 e 2 horas e ficam preocupados com que seria esse aumento o responsável por fazer elas comerem mais na próxima refeição, o que esse trabalho notou foi que a queda que você observa ali num período de entre 2 e 3 horas, que você atinge o ponto mais baixo da glicemia, né? Ou seja, ela sobe, depois ela cai. Então, é essa queda. E o que eles observaram? Que essa queda, ela foi capaz de, quanto maior a queda, ela foi capaz de, né? Quantos indivíduos iam consumir na próxima refeição, que eles iam sentir, que eles tiveram mais fome, que eles consumiram mais calorias nas próximas refeições e que eles ingeriram, essa próxima refeição foi entre 3 e 4 horas, e que eles ingeriram mais refeições nas 24 horas. Então, tem os detalhes do trabalho aqui, mas está só algumas figuras, tá? Então eles fizeram relação aqui, né, o aumento de glicose, a porcentagem entre 0 e 2 horas, a queda entre 2 e 3 horas, e foi essa queda aqui o fator que mais determinou a alteração, tá? Então, aí mudança na fome, mudança no alerta, eles também verificaram. Então, a maior queda de alerta também, né, a maior alteração no alerta, na prontidão, não foi em função do aumento da glicemia, sim em função da queda. Aí o tempo até a próxima refeição, né, a quantidade de caloria ingerida nessa refeição e a quantidade nessa próxima refeição e a quantidade de caloria consumida em 24 horas. Então, em suma, esse fator aqui, essa queda, quanto mais maior essa queda aqui, mais foi a fome, mais caiu o alerta, menor foi o tempo até a próxima refeição, mais calorias consumidas nessa próxima refeição, que corre entre 3 e 4 horas, e mais eles consumiram em 24 horas. Então, eles fizeram mais ou menos aqui, né? Ó, o exemplo aqui, ó, fase 1, pré-refeição, para consumir a refeição, por exemplo, uma refeição padronizada, e ficavam 6 horas em jejum aqui. E aí, como eu falei para vocês, nesse período aqui de 2 a 3 horas, se observava uma queda. E essa maior queda foi o que previu que eles vão consumir aqui, por exemplo, numa refeição ad libitum, né? Então, eles consumiram a primeira padronizada, para saber tudo que tinha. Aí tinha queda. E essa queda, quanto maior essa queda, mais eles consumiram dessa refeição aqui 3, 4 horas depois, né? Que nem eu falei para vocês agora. Então aqui eles vão falando aqui, né, os dados mostrando que foi a queda 2 a 3 horas mais importante. Aqui eles mostram que tanto, ó, por exemplo, na fome,
2 a 3 horas foi a fome maior, a queda no alerta foi maior com a maior queda, o tempo até a próxima refeição foi menor quando a queda era maior, a ingestão energética foi maior quando a queda foi maior, e a ingestão de energia nas 24 horas foi maior. Então, eles vão falando várias coisas, no final aqui tem as figuras dos dados, quanto entrou em cada em cada coorte, né? Alguns outros dados interessantes, mas basicamente eu achei interessante comentar rapidamente esse trabalho, porque está tendo muito esse monitoramento em tempo real aí, né? Esse monitoramento da glicose em tempo real aí, e como forma de tentar controlar, vamos dizer assim, uma ingestão, e aí fala que é insulina. E até uma curiosidade que esse trabalho fala, só cortar para a gente terminar, para as pessoas prestarem atenção que a insulina, assim como a leptina, é um hormônio, no caso da insulina, que ela suprime a, a ingestão, ela suprime a fome, então ela aumenta a saciedade, tá? E aí, curiosamente, o que eles perceberam que, embora esteja todo mundo atrás do aumento da glicemia, é justamente a queda, aqui que eles verificaram que foi o fator mais forte na predição de todos esses fatores que eu falei para vocês. Ou seja, a maior fome, maior queda do alerta, maior ingestão na próxima refeição, maior ingestão nas próximas 24 horas e etc, como eu já falei, tá ok? Então aí pra gente pensar, né, talvez será que, tudo bem, monitoramento contínuo da glicemia é interessante, né, como eu falei, já tem um vídeo aqui, vou deixar marcado, mas será que é o aumento que é importante? Esse trabalho mostra que é a queda, tá ok? Então é isso, deixa o seu like, até o próximo vídeo, tchau, tchau!